Alô, meu povo! Vocês sabem que dia é hoje? Bom, se você estiver vendo o vídeo de hoje é dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é uma data que a ONU criou em 1998 para dar mais visibilidade à questão. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso! Bueno, desde 1981, declarado pela ONU como o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, o movimento dessas pessoas, social e politicamente, tem ganhado bastante força na mídia, na política e tal, mas ainda tem muita coisa que a gente não conseguiu. A gente não conseguiu vencer as barreiras do preconceito, não conseguiu vencer as barreiras do capacitismo, não conseguiu vencer as barreiras arquitetônicas mesmo. E isso é um problema na nossa vida, mas a gente já avançou muito. E o que eu quero falar hoje é mais uma questão assim, vou dar números para vocês terem uma ideia de como é realmente importante encarar as questões relativas à deficiência como, não vou dizer como um problema, mas como algo que diz respeito a todos nós. Por que eu tô dizendo isso? A ONU estima que em tempos de paz, cerca de 1/4 da população mundial vai ter algum tipo de deficiência. E em sua maioria não são deficiências congênitas, quer dizer, são deficiências em decorrência de algum acidente ou assim, erro médico, essas coisas assim. Gente, às vezes os médicos erram e acabam amputando pessoas por aí, acontece. Não devia, mas acontece. E além de, em tempos de paz, 1/4 da população mundial possuir algum tipo de deficiência, os idosos acabam se beneficiando de políticas relativas à deficiência porque na questão da acessibilidade. E a acessibilidade, ao contrário de que muita gente pensa, não é para deficiente, é para todos nós. Eu tô falando dos idosos aqui porque, em geral, são quem vai ter a mobilidade reduzida na vida, assim. Mas você pode ter sua mobilidade reduzida por estar grávida, por quebrar um braço ou uma perna, alguma coisa assim. Então, isso é sobre porque a acessibilidade é um negócio que diz respeito a todos nós. Outra coisa que diz respeito a todos nós: as taxas de desemprego e analfabetismo entre as pessoas com deficiência chega a ser mais que o dobro quando comparadas às mesmas taxas para as pessoas que não têm algum tipo de deficiência. Então, isso quer dizer que, embora existam políticas de cota para ingresso no serviço público, por exemplo, isso não tem feito necessariamente com que essas pessoas estejam mais incluídas nesses espaços, no espaço do trabalho, no espaço do estudo. E esses números ficam ainda mais assustadores quando você está falando de mulheres com deficiência. Porque, você junta os preconceitos relativos à deficiência e os relativos a gênero e acaba ficando tudo bem mais complicado. Outra coisa, aqui também falando das mulheres, a taxa de violência contra a mulher entre as mulheres com deficiência é uma coisa assustadora, porque ela
Não tô dizendo aqui que mulheres, por serem mulheres, são mais vulneráveis. Não estou dizendo isso. Antes que chovam críticas aqui. Mas mulheres com deficiência, especialmente quando as deficiências são mais severas, assim, no caso da deficiência cognitiva ou da deficiência motor e tudo mais, elas têm uma capacidade de reação bem menor. E quando, por exemplo, é uma mulher que tem deficiência visual, ela não tem sequer condição de reconhecer o agressor. Isso é muito, muito sério, porque você chega para fazer uma denúncia, por exemplo, e as pessoas faltam rir na sua cara. É meio que assim, você só tem a sua palavra e a sua palavra não basta porque você não viu, porque você não ouviu, porque só tinha você lá. Eu posso falar disso com propriedade porque eu vivi. Então, assim, é muito sério e é muito assustador. Então, nesse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, é um dia para lembrar das coisas que a gente já conseguiu. Por exemplo, eu tá aqui falando para milhões de pessoas, se milhões de pessoas quiserem ouvir, né, mas tendo essa possibilidade de alcançar milhões, bilhões de pessoas. Isso é uma conquista, não só para mim, como, né, para muitas pessoas. Mas lembrar do que ainda precisa ser feito, de todo um caminho que a gente tem que percorrer. E então eu tô aqui para chamá-los para percorrerem esse caminho com a gente. Porque eu costumo brincar. Por mais que nunca na sua vida você adquira uma deficiência ou não conviva diretamente com alguém que tenha uma, se tudo der certo, você vai envelhecer. E quando você envelhecer, você vai achar bem bacana se os ambientes ao seu redor forem acessíveis, não só em termos de não temos obstáculos físicos aqui, mas acessíveis no sentido das pessoas ao redor acolherem você e não te julgarem pelo que você não tem, que no caso a juventude, né, não tem mais a vitalidade, digamos. Não ficarem dizendo do que você pode e do que você não pode antes de te darem a chance de fazer. Porque é isso que uma pessoa com deficiência vive quase sempre e é muito ruim. E a gente pode mudar isso. Tá nas nossas mãos. Então, vamos lá?